Graça e paz a todos, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele possa te agraciar nessa noite. Estamos dando início a mais um culto online e eu gostaria já desde o início pedir às pessoas que deixem os nomes para a oração. No término dessa mensagem que vamos dar, estaremos realizando uma oração em favor das pessoas necessitadas. Se você conhece alguém que está sofrendo, você conhece alguém que precisa de ajuda, precisa de socorro espiritual, então compartilhe agora esse vídeo com ela, esse link com ela, convide ela para participar conosco, porque o que vamos falar hoje, nessa noite, será algo muito especial, que vai mostrar para você que existe um Deus, que quando nós estamos no lugar que Deus nos colocou, ainda que alguém ou algo atravesse o nosso caminho, quando Deus age, ninguém pode impedi-lo, certo? Então vamos agora fazer a oração, pedir ao Senhor para que abençoe esse momento que nós vamos ficar juntos. Pai querido e Pai amado, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu quero te pedir neste momento que o Senhor venha ao encontro de todos aqueles que estarão conosco nesta noite. Que o teu Espírito possa alcançá-los e que eles possam ser tocados, aqueles que estão desesperados, sofrendo, passando por momentos difíceis na sua vida. Faz a obra, faz aquilo que homem nenhum, que ninguém pode fazer. Apenas o Senhor, meu Pai. Eu entrego a vida de todos nas tuas mãos e eu tenho a certeza que nessa noite, ou no dia em que essa pessoa assistir esse vídeo, o Senhor vai tocar no seu coração. Quem crê, diga amém, diga graças a Deus. Eu queria pedir a você algo que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa e que nós poderíamos usar este algo, este elemento, como um ponto de contato para abençoar a sua vida. Jesus, ele disse: aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de águas vivas. Eu queria que você preparasse um copo com água, como eu tenho aqui o meu preparado. Você pegasse aí, enchesse esse copo com água, que no final do programa eu vou consagrar, como eu estou fazendo aqui, ó, esse copo com água que você tem aí, deixa aí do lado do seu smartphone, da sua laptop, do seu computador, onde você está assistindo, onde está chegando essas imagens. Nós vamos consagrar. E pela fé, no nome de Jesus, quando você beber, você vai estar bebendo da água da vida. Foi o que Jesus falou para aquela mulher samaritana. Se tu sabes quem te pedes água, você não rechaçaria. E essa é a água da vida. Aquele que beber, Jesus disse para aquela mulher, jamais terá sede. Jamais. Então, pela fé, eu quero que você prepare aí, nós vamos consagrar, vamos pedir a Deus para abençoar, para que você beba, para que você possa ter paz, tranquilidade. Se você tem uma doença, em nome de Jesus, para que Jesus possa curar você dessa doença, seja ela uma doença espiritual, seja uma doença da alma, seja a doença que for, pedir a Ele para que possa libertar você desse mal, tá certo? Vamos falar hoje, eu queria que você pegasse aí a sua Bíblia e abrisse no livro de Gênesis, capítulo 38. Quinta-feira passada nós falamos de 4 mulheres que fizeram parte da descendência de Jesus, o Messias, o nosso Salvador.
E hoje eu gostaria de falar de uma delas, de Tamar, que ela foi uma descendente da genealogia de Cristo, tá? Vamos ler aqui no capítulo 38, abre a sua Bíblia, vamos ler no capítulo 38, versículo do 27 ao 30. A Bíblia diz assim, olha, quando chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou uma fita vermelha e amarrou no pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu. E ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair. E lhe deu o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com um fio vermelho no pulso, e lhe foi dado o nome de Zerá. Então, antes da gente chegar a esse ponto, vamos lá no livro de Gênesis também, capítulo 38, no versículo 1 em diante, para que você possa entender esta situação, para que você possa entender, meu amigo, aonde eu quero chegar. A Bíblia diz assim, para que possamos chegar nesse ponto aí do nascimento de Pérez e Zerá. A Bíblia diz assim: por essa época Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Irá. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu, chamada Suá, e se casou-se com ela, e ele a possuiu. Judá era um descendente da tribo de Jacó, irmão de José. Judá saiu da casa dos seus irmãos e foi para a cidade dos cananeus. E ali encontrou uma mulher cananeia e casou-se com ela. Aqui começa a decadência de Judá. Começa a ruína da vida de Judá. Diz assim, ali, versículo 2, ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamada Suá e casou-se com ela, e ele a possuiu. Ela engravidou e deu à luz a um filho, ao qual ele deu o nome de Tornou a engravidar e teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Versículo 5, quando estava em Quezib, ela teve ainda outro filho e o chamou de Selá. Quezib. Quezib em hebraico significa mentiroso, enganador. Guarde bem isso. Subraja aí, grifa aí na sua Bíblia esse versículo 5. Versículo 6. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Tamar significa palmeira, né? Mas o Senhor reprovou a conduta de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então, filho mais velho de Judá, casou-se com Tamar. E por ele ser perverso, Deus reprovou a sua conduta e o matou. Versículo 8. Então Judá disse a Onã, filho do meio: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência ao seu irmão. Versículo 9. Mas Onã sabia que a descendência não seria a sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. Então, Onã, o filho do meio, né, isso era uma lei, a gente falou quinta-feira passada, está lá em Deuteronômio, se eu não me engano, 25:5, né? A lei do levirato. Quando o irmão morria sem ter descendente, então o sucessor casava-se com a cunhada para dar descendência
e o filho que nascesse levaria o nome do irmão. Então, quando Onã soube que o filho dele não levaria o seu nome, e sim o nome do seu irmão, toda vez que ele tomava Tamar como mulher, ele derramava o sêmen na terra. Quer dizer, ele usava a Tamar como se fosse uma prostituta. Uma prostituta. Essa é a verdade. Diz assim, em diante, diz assim, onde eu parei, versículo 9. Vamos lá, versículo 10. Diz assim: o Senhor reprovou o que ele fazia. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Assim como havia matado seu irmão o Senhor reprovou o que Onã fazia e o matou também. Disse então Judá a sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai até que meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer como os seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do seu pai. Então, Selá, que era o terceiro e último filho de Tamar, ainda era muito jovem para casar-se, assumir a sua cunhada como esposa. Então, Judá disse: olha, vá para a casa do seu pai, fique na casa do seu pai, quando Selá crescer, então você pode tomá-lo como marido. E o que eu disse para você? Que Selá nasceu numa cidade chamada, deixa eu achar aqui para mostrar para vocês. Olha ver aqui. Quezib. Selá nasceu na cidade de Quezib. E Quezib significa mentiroso. Guarde isso. Versículo 12. Diz assim, ó: tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tina, com o seu melhor amigo Ira, o adulamita. Quando foi dito a Tamar: seu sogro está caminho de Tina, para tosquear suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que era a cidade, que ficava no caminho de Tina. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela havia crescido, ela não lhe tinha sido dado em casamento. Quer dizer, Selá, quando soube que o seu sogro iria subir a cidade de Tina, então ela foi e trocou as suas vestes de viúva, colocou outras vestes, porque ela sabia que o seu sogro não iria dar o seu filho para casar-se com ela. Ela sabia que ele estava mentindo. Por isso que eu disse para você que a cidade de Quezib, em hebraico, significa, onde nasceu Selá, significa mentiroso, enganador. A intenção de Judá realmente era enganar a Tamar. Então, quando ela percebeu isso, ela foi se pôs ao caminho para, vestida como uma mulher prostituta cultual, que eu vou falar aqui para vocês, e esperou ele passar. Aí diz aqui no versículo 14, né? Ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu cobriu-se com um véu, espera que eu me perdi aqui. Cobriu-se com um véu para disfarçar e foi sentar-se à entrada da cidade. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dado em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta cultual, porque ela havia encoberto o rosto. Quer dizer, o povo cananeu era um povo vizinho ao povo hebreu. E o povo cananeu, eles não guardavam os mandamentos, as leis de Moisés. E era costume do povo cananeu adorar vários deuses, vários ídolos, deuses da fertilidade.
E eles tinham o costume de fazer festas nos seus templos, em campos, e as mulheres e os homens se vestirem-se como deuses. E ali eles mantinham relações sexuais. Por isso que chamava-se de prostituta cultual. Então, quando o homem via uma mulher vestida, com seu rosto coberto, tinha ela como uma prostituta cultual, e ali então mantinha-se relação com aquela mulher como se estivesse tendo relação com deuses, né? Ou deusas, vamos dizer assim. Então você começa a ver aí a decadência de Judá, que não é isso que eu quero entrar no caso. Então, no versículo 15 diz assim: quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta cultual, porque ela havia encoberto o rosto. Olha só no versículo 16. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela, à beira da estrada, e disse: venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Quer dizer, Judá não sabia que era sua nora. Ela sabia que era o seu sogro, mas Judá não sabia, não suspeitava, não sabia de nada. O rosto da sua nora estava coberto, né? E disse: eu quero deitar-me com você. E ela perguntou: o que você me dará para deitar-me comigo, né? E ele disse: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. Ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Quer dizer, ela perguntou: o que você vai me dar para deitar-se comigo? Eu tenho que cobrar. Eu vou te mandar um cabritinho do meu rebanho. Bom, mas você não tem um cabritinho aqui. O que você vai deixar como penhor? O que você vai deixar para mim como garantia que você vai mandar o cabritinho? E aqui diz assim, né? Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Isso aqui também é um outro assunto que eu não vou falar hoje, que isso é muito forte. O seu selo. O selo representava a identidade da pessoa, a assinatura da pessoa. Aqui Judá já vem caindo e aqui ele acaba de entregar a sua identidade. Isso aí eu vou falar numa outra ocasião, tá? Então ela pediu: eu quero o seu selo, eu quero o seu cordão e o cajado que você tem na mão. Ele entregou e a possuiu. E Tamar engravidou dele. Versículo 19. Ela foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Versículo 20. Judá mandou o cabritinho por meio do seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher a sua garantia, mas ele não a encontrou. E perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a Judá e disse: não encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá: fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Quer dizer, Judá tinha dado àquela mulher a sua identidade. Fique com ela os objetos que eu lhe dei. Eu não quero ser, dizer assim, não quero que nos tornamos objeto de zombaria. Versículo 24. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: tragam-na para fora e queimam-na viva. Quer dizer, naquela época, as mulheres que adulteravam, se prostituíam, normalmente elas eram apedrejadas. Aqui acredita-se que Tamar deveria ser filha de algum sacerdote ou descendência de algum sacerdote, porque quando isso acontecia, a pena era a maior de todas. A pena maior era a mulher ser queimada viva,
quando não era descendente de sacerdócio, não tinha nenhuma descendência, então a pena era ser apedrejada. Então trouxeram, diz aqui, trouxeram Tamar até Judá. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor conhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Quer dizer, Judá chamou todo mundo, vamos queimá-la viva. E ela disse ao seu sogro: olha, eu estou grávida do homem que é dono deste selo, que é dono deste cordão, que é dono deste cajado. Foi ele que me engravidou. Foi ele que me engravidou. E olha só, versículo 26. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu deveria tê-la entregue ao meu filho Selá. E não voltou a ter relações mais com ela. Aí agora nós entramos no versículo de início. No momento em que Tamar vai parir, vai dar à luz a 2 filhos, aos gêmeos que estão no seu ventre. Gêmeos que são filhos do seu sogro. Filhos do seu sogro. E aqui que eu quero chegar. Que você, meu amigo, não importa a posição que você está. Se Deus colocou você ali, com certeza nada vai impedir de você ser abençoado. Nada. Nada, nada, nada. Você vê que Tamar, né, eu coloquei aqui, né, era uma mulher que ficou viúva 2 vezes, veio engravidar do seu sogro, sem que esse soubesse, e quando soube que a sua nora estava grávida, sem saber que se havia deitado com ela, né, não guardando assim a sua viuvez, quer dizer, ele mandou que ela fosse queimada. Mas o que eu quero que eu tiro disso daqui de experiência para nós? O que eu tiro daqui de experiência quando eu vejo tudo isso, essa história e o momento em que essas crianças vão nascer? Naquele momento, o filho, o primogênito, que seria aquele que iria herdar tudo de Tamar, o herdeiro de Tamar, sai e põe o bracinho para fora. E a parteira era a única pessoa que podia dizer, identificar quem iria nascer primeiro. Então, para marcar a criança, ela pegou uma fita escarlate, uma fita vermelha e amarrou no braço da primeira criança que pôs o braço para fora, dizendo: esse é o primogênito, está marcado. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Mas o que aconteceu? Dentro do ventre de Tamar, houve uma reviravolta. Houve uma reviravolta dentro do ventre de Tamar. E o que aconteceu? Zerá, que tinha colocado o braço para fora, que era para ser o primogênito, colocou o braço para dentro, e quem saiu primeiro, que estava na posição de nascer, foi Pérez. Quer dizer, não tem como uma criança nascer, sair o braço, tem que sair primeiro a cabeça. Quer dizer, Pérez estava na posição correta. E Zerá estava no caminho, impedindo
impedindo a passagem de Pérez. Então, meu amigo, quando houve essa reviravolta dentro do útero, né, de Tamar, quer dizer, o menino que colocou o braço para fora teve a sua posição invertida. E o seu irmão nasceu primeiro. Não é verdade? Então, um estava na posição certa. Quer dizer, o menino que pôs o braço para fora estava na posição errada. Jamais ele conseguiria nascer. E Pérez estava na posição certa. E o que diz aqui, eu anotei aqui, né? O que eu anotei aqui? Que quando a gente fica na posição em que Deus nos quer, não há nada, não há ninguém que possa atravessar entre nós e a vontade de Deus para nossas vidas. Isso quando você está na posição certa, no lugar certo. E o que eu quero dizer com isso? Está na posição certa, no lugar certo. É o lugar que Deus te colocou. Eu sempre digo isso, é preferível você estar em alto mar, num barquinho pequenininho, em meio a uma tempestade, em meio a uma tormenta assustadora, porque é a vontade de Deus, do que você estar em terra firme, fazendo a vontade do diabo. Então, quando nós estamos no lugar certo, na posição que Deus nos quer, pessoas vão atravessar os nossos caminhos. Haverá obstáculos nos nossos caminhos. Mas uma coisa é certa. Nada pode impedir aquilo que Deus quer realizar na sua vida. Ninguém pode impedir. Ninguém. Eu aprendo isso. Aí deram o nome de Pérez de brecha. Aí a parteira disse, você encontrou uma brecha para nascer. Né? Deram o nome dele de brecha. E o nome do seu irmão deram de sol, nascer do sol, né? Porque, por causa da fitinha vermelha. Mas o que acontece aí? A criança nasceu de um tal jeito que causou uma ruptura na mulher. E diante do estrago que causou esse incidente na mãe de Tamar, na mãe de Pérez, né, em Tamar, colocaram a culpa em Pérez, né? Deram ao menino que saiu primeiro um nome carregado, um nome de uma marca negativa, né? Como a gente já viu tanta gente na Bíblia que personagens bíblicos com nomes negativos, né? E que foram usados por Deus, fizeram a diferença. Nós temos um exemplo de Jacó, que brigou com o seu irmão no ventre de Sara, de Raquel, de Raquel, brigaram, ele e Esaú, e Jacó levou o nome de usurpador, e por fim foi ele que recebeu a bênção de Deus, recebeu o direito de primogenitura, que foi desprezado pelo seu irmão. E tantos outros casos, Gideão, temos vários exemplos de pessoas que têm nomes negativos e que marcaram a diferença. Então Pérez acabou levando esse nome carregado por causa da rotura na sua mãe. Né? Porque aí diz, por isso se chamará Pérez. Deixa eu beber aqui um pouco d'água. Porque você é culpado da dor que sua mãe sente e por causa do seu atrevimento. Então a culpa não era de Pérez, mas sim de Zerá. Zerá que havia atravessado o caminho de Pérez. Essa que é a verdade. Então Zerá foi marcado pela parteira para receber a bênção. Mas quem recebeu a bênção recaiu foi sobre Pérez. E se você ler lá em Mateus, na genealogia, você não vai ouvir falar de Zerá, descendente de Jesus, mas sim de Pérez, filho de Tamar, Pérez, e aí vem descendente de Jesus. O que eu quero que você aprenda com isso? Qual a moral dessa história? Zerá pode até colocar o braço para fora.
Em outras palavras, zerar pode até colocar as manguinhas de fora, as asinhas de fora. Zerar pode até ser marcado pelo homem para ser promovido, para ser o primeiro, para ser o sucessor. Quer dizer, tem muitas pessoas que são marcadas pelo homem, querem que elas façam sucesso. Eu já dei um exemplo uma vez de um cantor, Pablo Vittar, que ele recebeu um troféu, um prêmio, não sei, uma condecoração, não me lembro, num programa de televisão, domingo à tarde, como melhor cantor do ano. Melhor cantor ou cantora, sei lá, do ano. E quem o conhece, que diga. Mas não adianta, o homem pode querer promover. O homem pode dar uma forcinha, o homem pode dar um empurrãozinho. Mas se a pessoa não tem talento, se a pessoa não tem um dom, meu amigo, não adianta. Eu conheço muitos pastores, bispos, que querem que seus filhos sejam pastores e bispos e dão mais do que um empurrão, dão mais do que uma mãozona, não é nem uma mãozinha. Mas quando o camarada não tem chamado, quando o camarada não é escolhido por Deus, não adianta, toda ajuda que o homem dá é em vão, vai ser um paliativo. Lá na frente, o resultado virá. Não adianta, meu amigo. A pessoa tem que ser chamada, a pessoa tem que ser escolhida. Não adianta querer crescer com a ajuda do homem. A parteira marcou, esse é o primogênito. Mas Deus disse, não, o primogênito vai ser o outro. Então, zerar, vamos dizer assim, pode até se formar primeiro, pode até atravessar o seu caminho, pedindo a sua passagem. Ele pode até ter sido marcado pela parteira para receber a bênção. O escolhido, né? Vamos dizer assim, escolhido pelo homem, escolhido pela amizade. Mas não adianta, se não tiver o chamado, se não tiver o dom, não tiver o Espírito de Deus, mais cedo ou mais tarde, como diz, a casa vai cair. Por isso que nós temos visto aí muitos, infelizmente, lamentavelmente, muitos escândalos no meio evangélico, de pessoas que são promovidas, pessoas que são patrocinadas, porque sabe cantar, porque tem uma linda voz, porque tem um dom de tocar, porque sabe se comunicar muito bem, sabe falar muito bem, e são patrocinadas nos púlpitos de igrejas para guiar as pessoas até os pastos verdejantes, e que essas pessoas têm escandalizado, têm envergonhado o nome de Jesus. Às vezes, tem pessoas que até têm vergonha de dizer que é cristão, por causa desses maus, péssimos testemunhos. Pessoas que vivem uma vida ao avesso da palavra de Deus, vivem no homossexualismo, é marido que bate na mulher, trai a mulher, é a mulher que não cuida do marido, não passa roupa, não faz comida, não dá atenção. É um inferno a vida dessas pessoas. E algumas delas estão nos púlpitos, pregando, falando de Jesus. Então, não adianta o homem marcar, dizer, eu quero que você seja isso, eu quero que você seja diácono, eu quero que você seja pastor, eu quero que você seja cantora, cantor, gosto, sei lá o quê. Pode até querer, pode até patrocinar, mas se não tiver chamado, se não tiver a unção, não tiver a graça de Deus, esquece. Esquece. Agora, meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. Se você estiver na posição, se você estiver na brecha como estava Pérez, no lugar que Deus te colocou, nada e nem ninguém pode interferir no plano de Deus para a sua vida. Eu garanto para você. Fique na posição. Fique no lugar que Deus te colocou. Não queira ser aquilo que você não é.
Às vezes a gente vê tantas pessoas na igreja querendo se aparecer, querendo se destacar, querendo ser diferente dos demais. Não adianta. Volto a dizer, eu conheço dezenas, eu não vou dizer exagerar centenas, mas se juntar de pastores, bispos, apóstolos, que eu conheço. Não estou falando porque eu ouvi, eu conheço. Que deram de tudo para os seus filhos. Fizeram de tudo para os seus filhos seguir os seus passos. Com todo esforço, todo empenho, com toda ajuda econômica, com toda ajuda, tudo que você possa imaginar. Não deu certo. Não vingou. E sabe por quê? Porque não estava na posição que Deus queria. Não era o Pérez, era o Zera. Foi marcado, o homem marcou. Eu já vi pastores e bispos dar de tudo aos seus filhos para eles serem pastores, para eles andar no caminho de Deus. E não adiantou. E vi outros também que não tinham nada para dar. Não tinha nem condição de dar uma bicicleta para o filho. Mal conseguia pagar a escola do seu filho. Não tinha nenhum luxo, não tinha nenhum bem. Pastor de uma igreja simplesinha, pequena, no bairro, não tinha nada. Que seu filho cresceu ali, nasceu, cresceu, e que hoje é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. E onde está a diferença? É que um foi marcado pelo homem e o outro foi escolhido por Deus. Fique na posição, fique na brecha, não saia dela. Não saia dela. E ainda que alguém atravesse o seu caminho, volto a dizer, ainda que alguma coisa atravesse o seu caminho, não é você o culpado. Não é você o culpado. Porque você foi escolhido por Deus. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza. Então, isso nos traz, meu amigo, a pensar. A história de Tamar, seu primeiro marido, Deus o matou porque era perverso. Seu sogro Judá mandou que seu filho Onã assumisse a Tamar e desse descendência ao seu irmão. E ele, quando a tomava, o seu sêmen era jogado à terra. E isso não agradou a Deus e Deus também o matou. Tamar foi morar na casa do seu pai a pedido do seu sogro até que Será crescesse e tomasse ela como esposa, e isso não aconteceu porque Judá já tinha intenções de não dar. E Tamar, quando soube que ele subiria a Tina para ver os tosqueadores do seu rebanho, se pôs ao caminho, se deitou com ele sem que ele soubesse, ficou grávida dele, teve esses 2 filhos, Zera e Pérez, filhos do seu próprio sogro, mas que um foi escolhido por Deus e o outro foi escolhido pela parteira. Olha de onde vem a descendência do nosso Senhor Jesus. A gente falou de Raabe. Quem era Raabe? Uma rameira. E daí veio a descendência de Jesus. De onde você vem? De onde nós vimos? De onde eu vim? Nunca se esqueça. Eu não nasci em berço esplêndido. Eu não nasci em berço de ouro. Eu sei de onde eu vim. De onde Deus, Ele me tirou. Por isso essa certeza de que Deus, Ele me escolheu. Não fui eu que escolhi a Deus. Quem me conhece, meus familiares, sabe que eu era uma peste, uma praga. E não queria saber nada de igreja.
Não fui eu que escolhi Jesus. Não fui eu que... Não. Foi Ele que me escolheu. Foi Ele que me escolheu. Eu não sei o que Ele viu em mim para me escolher. Mas foi Ele que me escolheu. E eu quero acreditar que Deus também escolheu você. Não foi você que escolheu Ele, não. Não foi você. Mas foi Ele que escolheu você. Por isso, fique na brecha. Quando vier a oportunidade, saia. Deus é com você. Não perda a oportunidade. Ainda que alguém esteja atravessando o seu caminho, não desanime. Ainda que esteja alguém cruzando o seu caminho, tapando o seu caminho, obstruindo o seu caminho, aí no seu trabalho, onde você está, pessoas fazem de tudo para puxar o teu tapete, falam mal de você. Ainda que isso esteja acontecendo, não se preocupe, confie em Deus. Se você foi escolhido, você vai herdar a bênção. Você vai herdar a sua bênção em nome de Jesus. Creia nisso. Vamos agora falar com Deus? Eu creio que o Espírito Santo, Ele quer e vai fazer algo grande na sua vida. Muito grande. Porque para Ele, meu amigo, não existe nada impossível. Vamos abençoar o copo com água? Pega aí o copo com água. Pedir a Deus para consagrar, vamos beber. Pedir a Deus que Ele nos dê saúde. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Meu Deus e meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu invoco o Senhor neste momento, em favor das pessoas que nos têm entrado em contato, têm se comunicado conosco. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor coloque as tuas mãos sobre a vida dela, sobre os doentes, sobre os enfermos. Tem pessoas agora, meu Pai, que estão hospitalizadas ou estão na sua casa, em cima de uma cama, doentes, sofrendo, gemendo, padecendo. Eu te suplico, meu Deus, põe as tuas mãos sobre a vida dela para curar, para libertar dos vícios, libertar, meu Pai, desse problema espiritual, essa dor que ela tem na alma, a dor que ela não consegue perdoar. Isso tem tirado a sua paz, isso tem tirado a sua tranquilidade, Senhor. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, visita cada pessoa agora, neste momento, essa pessoa que está desesperada, que não sabe o que fazer da vida, já bateu em tantas portas, pedindo ajuda para A, para B, e tudo que ela ouviu foi um não, não posso, não tenho, não dá, talvez, depois. Oh, meu Pai, faça isso, toca nessa vida, traz ela para o teu reino, traz ela, meu Deus, ela que está perdida, está vagando neste mundo, de repente já foi até de igreja, já foi crente, já foi pastor, já foi diácono, já pregou numa igreja, já fez parte de uma igreja, participou de uma igreja, e hoje está descarrilhada, e hoje está desviada do caminho do Senhor. Toca nesse coração, toca nessa vida, meu Pai. Olha para ela, olha para essa pessoa que está acamada, descobriu que tem um câncer, descobriu que tem uma doença incurável, descobriu que tem Covid, descobriu que tem uma doença que os médicos não conseguem descobrir as causas. Põe as tuas mãos, ó Deus Todo-Poderoso. Faz aquilo que o especialista, o médico não pode fazer, o homem não pode fazer, mas tu podes, Senhor. Não há nada que seja demasiadamente difícil para ti. Eu oro por esse casal que está em briga, essa mulher que brigou com o seu marido, se desentenderam, que dentro de casa os dois mal se conversam, é um para cada lado, é o marido na sala, é a mulher no quarto, ou é o marido lá no quarto no celular e a mulher na sala no celular, é um para cada lado, não há harmonia dentro dessa casa, não há diálogo.
não há compreensão, não há humildade, meu Pai. Esse casal que não se entende, são adultos, são grandes, porém não se entende. Como diz, são macaco velho, não se entende. O orgulho não deixa, o diabo que está ali não deixa. Um enxergar a sua falha, porque todos nós temos falha, todos nós cometemos erros, não somos perfeitos, mas temos que ser humildes e reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros, baixar a cabeça, fazer como fez Davi, que se humilhou diante de Samuel e disse: eu pequei contra o Senhor, eu pequei. Ele reconheceu o seu pecado, o seu erro. A Bíblia diz que enquanto ele ocultou, enquanto ele se omitiu, calou, ele sofreu, até dores nos ossos ele sentia, sentiu o seu corpo doendo, seu corpo desfalecendo por causa daquele pecado. Oh, meu Pai, ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo nessa época de dificuldade. Meu Deus, ajuda aqueles que estão caindo, estão com a fé comprometida, frios, desanimados, já não participam mais dos cultos, ainda que seja online. A pessoa diz: eu não preciso ouvir isso, eu não preciso assistir, eu não tenho necessidade. Tá bom no domingo, tá bom na quinta, tá bom naquele dia, eu não preciso fazer mais. Oh, meu Pai, tenha misericórdia. Abençoa as famílias, abençoa a nossa cidade de Franca, que ela possa crescer, ela possa desenvolver no polo industrial, empregos, na saúde, em todas as áreas, meu Pai. Eu oro e consagro esse copo com água, e quando essa pessoa beber, que seja um ponto de contato entre o Senhor e ela. O Senhor disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba. E nós temos sede. O Senhor disse: eu sou a água da vida. Então dá vida agora a essa pessoa. No nome do Senhor Jesus. Amém. Beba aí seu copo com água, meu amigo. Pode beber. Deus é com você. Tenha certeza disso. Creia nisso. E nesse calor, então, beber um copo d'água faz muito bem. Olha, eu tenho a certeza que o Espírito Santo, ele falou com você nessa noite. E o que eu queria é que você não abaixe a sua guarda. Eu não estou aqui para prometer, falar para você, porque Deus já faz aquilo, porque Deus tem isso, porque nós temos que fazer a nossa parte. Não vamos sobrecarregar a Deus. Na verdade, Cristo carregou a cruz por nós. Ele carregou a cruz por mim, ele carregou a cruz por você. Então não vamos colocar outra cruz nas costas de Cristo. Vamos fazer a nossa parte. Vamos lutar, vamos ir para a igreja. Não vamos ficar vamos dizer assim, de braços cruzados, esperando que as coisas caiam do céu, que aconteça naturalmente, não. Vamos fazer a nossa parte, tá bom? Domingo agora, 7h da noite, na nossa igreja. Caso você não possa estar, você pode assistir aqui pela página da igreja, a partir das 7h, tá bom? Eu quero deixar só um recadinho para você, eu com o meu sogro, convidar também o pastor Cleverson, e também outros pastores de outras igrejas que nós conhecemos, né? O pastor Cleverson conhece, meu sogro conhece, fazendo uma página para orientação espiritual, para tirar dúvidas. O nome é Igreja em Casa, mas isso não significa que a igreja vai ficar em casa, não. A igreja é a igreja, né? Nós vamos marcar
uma data para dar início, não sabemos quando ainda, e vamos orientar as pessoas ao vivo. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma inquietude, você mande para o pastor Cleverson em privado, né? No privado, para ele mensagem privada, ou também para mim mensagem privada, e nós vamos te orientar quando começarmos aí, tá? Se você não quiser se identificar, também não tem problema, nós não vamos identificar você, você pode contar o seu problema, e eu, pastor Cleverson, pastor Altevi, à luz da Bíblia, nós vamos orientar você, tá bom? Olha, um forte abraço, Deus abençoe a sua vida, você tenha uma excelente noite de sono, uma sexta-feira abençoada, um final de semana abençoado no nome de Jesus, tá ok? Fiquem todos com Deus e até lá.